terra, 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 ouça a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler Salmo capítulo 9 a seguir. Aliás, Atos, a passagem de Saulo em Tarso, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita que, homens e mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Glória a Deus. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meus prezados irmãos, há sempre um ignorante que não tem conhecimento da palavra de Deus e contesta quando se fala da palavra de Deus. Mas Deus gosta de homem educado, de mulher educada, que quando não entender, ouça e tema a palavra de Deus. A Bíblia diz que Saulo de Tarso era um soldado romano, e ele tinha raiva daqueles que buscavam a Deus, aqueles que viviam na presença do Senhor. Ele não gostava. Então aconteceu que ele pediu carta aos sacerdotes para ir buscar em Damasco, ver se ele encontrava alguém daqueles que seguia a Jesus Cristo, para que levassem presos, ameaçando morte, prisões. Mas nessa hora a mão de Deus pesou contra ele. Jesus desceu do céu, meus prezados irmãos. A palavra de Deus diz que naquele momento uma luz do céu resplandeceu naquele caminho, e Saulo de Tarso caiu do cavalo, se assombrou, e Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo. E ele disse: Quem é, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguindo a igreja do Senhor, está perseguindo ao Senhor. Quando o elemento persegue um cristão que ama ao Senhor, que vive nos caminhos do Senhor, ele está arrumando uma encrenca com o próprio Deus, com o próprio Jesus Cristo. E nessa hora não foi diferente, meus prezados irmãos. Nessa hora, ali naquele momento, Saulo já ficou cego ali. O Senhor disse: Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E disse a ele: Levanta-te e vá à cidade, lá te dirão o que deves fazer. Ali, meus prezados irmãos, Saulo chegou naquela cidade e ficou hospedado na casa de um varão por nome Judas. E o Senhor, ele passou lá 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, mas orando a Deus. E ali, meus prezados irmãos, o Senhor preparou um discípulo por nome de Ananias e disse: Vai à casa de Judas e procura por um varão ali chamado Saulo de Tarso, que está ali cego, e você vai colocar as mãos sobre os olhos dele
para que ele enxergue. Glória a Deus! Irmãos, foi na hora que aquele discípulo do Senhor chegou ali e colocou a mão sobre a cabeça de Saulo e ele passou a enxergar. Jesus mudou o nome dele para Paulo, é hoje o apóstolo Paulo. E tanto a Bíblia fala, esse homem começou erradamente. Esse homem era uma coisa terrível, perseguia os cristãos. Mas quando ele teve o conhecimento da palavra de Deus, quando ele viu que estava errado, ele se dobrou para Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo na sua vida, a sua vida melhorou e dali para frente ele passou a ser um cristão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja meu prezado irmão. Não importa o começo, importante é o fim. Se você começou erradamente, pecando, fazendo os gostos do mundo, realizando seus prazeres, mas você pode se arrepender hoje, você pode entregar sua alma hoje ao Senhor. Saulo de Tarso era cruel, ele foi soldado romano muito cruel, ele chicoteava o povo de Deus, mas Jesus pôs a mão em cima dele, ele se dobrou, ele se humilhou, e dali para frente Saulo de Tarso passou a ser Paulo, e passou a respeitar Cristo, passou a respeitar as ordens de Deus, e Deus mudou a vida dele, e ele foi um grande homem. O destaque dele na Bíblia é muito grande. Escreveu 3 epístolas, e você vê... Glória a Deus! Irmã, não importa você ter começado errado, você não pode continuar errado. É momento de você se arrepender. Em nome de Jesus. Você pode deixar os seus pecados agora. Você pode chorar nos pés de Jesus. Você pode se arrepender e dar um passo para Cristo. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de vitória. O Senhor mandou o seu servo nesta cidade trazer a palavra, dizer para o homem, dizer para a mulher que ainda é tempo, você pode salvar sua alma, ainda é possível, você pode dar um salto para a vitória. Hoje é dia de salvação. Glória a Deus! Hoje chegou salvação nesta cidade. Glória a Deus! Para avançar, está presencialmente Glória a Deus, a aleluia! salvação. Os testemunhos de Cristo estão aqui falando para o pecador. Você pode salvar a sua alma, ainda é possível. Entrega o teu alma ao Senhor, te arrepende de teus pecados, porque o Senhor te ama, o Senhor é teu lugar para ti na glória celestial. O Senhor, quando partiu, ele disse aos seus discípulos: Vou ali falar com a menina. Não se turbe os vossos corações. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vós, e venho buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória, glória, glória. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jesus quer te salvar, meu irmão. Jesus tem o melhor para ti, mas tu precisa recomeçar uma vida santificada, uma vida com Deus, uma vida de arrependimento, um homem que deixa todos os seus pecados para servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Serei fiel, glorioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, glorioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel, glorioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver, serei
fiel, glorioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia, todo eu viver, serei fiel, glorioso Jesus. Serei fiel, glorioso Jesus.